Põe os irmãos mais baixinhos aqui para dirigir o culto. Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu peço que você abra sua Bíblia no Salmo 110. Diz assim a palavra do Senhor: Disse o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo: Domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder. Com santos ornamentos, como o orvalho do alvorecer, virão seus jovens. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres. Esmagará cabeças por toda a terra. No caminho, beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, te louvamos por tua palavra. Te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor nos permite nessa manhã, reunidos livremente, lermos tua palavra, Senhor Deus, e aprendemos mais de ti. Senhor, eu rogo a ti, Senhor, que a minha deficiência não seja um empecilho para que o teu povo, a tua igreja reunida, contemple a glória de Cristo, Senhor Deus, expressa neste salmo. Portanto, ajuda-nos a todos nós. Ajuda-nos, Pai Santo, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos ler, vamos meditar, nos voltamos para um dos salmos mais profundos da coleção dos salmos. Este salmo é um verdadeiro tesouro de doutrina e de consolação para nós. Edward Reynolds, um pregador e bispo anglicano que viveu entre 1600 e 1670, ele atuou na Assembleia de Westminster, na Confissão de Fé de Westminster, também auxiliou com um pequeno trecho no livro de orações da Igreja Anglicana. Este bispo anglicano escreveu o seguinte sobre esse salmo: Este salmo é uma das profecias mais completas e abrangentes sobre a pessoa e os ofícios de Cristo em todo o Velho Testamento, e tão cheio de verdades fundamentais que eu não hesitaria em chamá-lo de o credo do profeta Davi. Ele diz mais sobre esse salmo. Ele diz que encontramos presentes em apenas 7 versos quase todos os artigos fundamentais da nossa fé cristã. E aí ele cita a Trindade, a encarnação, os sofrimentos de Cristo, sua ressurreição, a ascensão, juízo final e vida eterna. Os puritanos pegavam um texto ali e realmente extraíam tanto daquilo. Matthew Henry, ele diz sobre este salmo e o descreve como puro evangelho. Trata única e exclusivamente de Cristo o Messias, prometido aos patriarcas e por eles esperado. Essa é a percepção desses homens acerca deste salmo. 7 versos. Um salmo curto, mas, segundo eles, e espero que possamos contemplar isso essa manhã, um salmo rico em doutrina e rico, igualmente, em consolação para nós essa manhã. Bom, você tem aí na sua Bíblia, escrito, no primeiro verso, você tem aí Salmo de Davi. O título do salmo nos diz isso, Salmo de Davi. Aqui, quando você lê isso na sua Bíblia, não se trata de uma escolha da editora ela colocar isso aí. Esse termo,
ele se encontra no próprio corpo do manuscrito hebraico. Se você for para o Salmo 109, é a mesma coisa. Se você abrir aí, você vai encontrar, talvez estiver com a revista corrigida ou com a Nova Almeida atualizada, Oração de um Homem Perseguido. É o título que a editora coloca no Salmo 109 e logo embaixo, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Então, esse pequeno escrito, ele está no texto, no manuscrito, não é uma escolha da editora. O que está em negrito em cima, sim, a editora coloca, né? Alguns teólogos liberais, neo-ortodoxos, dizem que não tem muita importância você saber quem é o autor deste salmo, né? O liberalismo teológico, eu quero abrir um parênteses aqui e dizer o que talvez muitos irmãos já saibam, é um perigo, é um risco para a fé cristã, porque tem a cara, a aparência de ortodoxia, mas eles dizem uma coisa, na verdade, querendo dizer outra. O liberalismo teológico, né, não sei se deveria citar aqui alguns nomes, como Calbart, por exemplo, entre outros, Bultmann, eles têm aquele aspecto, aquela aparência de ortodoxia, mas são perigosos, eles minam a autoridade da Escritura, mas esse não é o assunto essa manhã, só para dizer que eles dizem que não tem importância em relação à autoria desse salmo, tanto faz se é de Davi ou não. Na verdade, não precisamos errar, meus irmãos. A respeito da autoria deste salmo, não podemos ter dúvida, porque o próprio Jesus, em Lucas, ele atribui a Davi a autoria desse salmo. Lucas 20, verso 42, 43, Jesus diz, porque o próprio Davi diz no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos pés. Então, o próprio Jesus atribui a autoria deste salmo a Davi. E Pedro faz o mesmo, lá em Atos 2:34, Pedro diz, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Então, você vê que o Espírito Santo falando, registrando, através de Mateus e também de Lucas em Atos, atribui a autoria deste salmo a Davi. O leitor que busca entender com submissão e fé a palavra de Deus, vai perceber que este salmo não diz nada de Davi. Davi é só o autor dele, mas o salmo não fala de Davi. O salmo fala de Cristo. O assunto deste salmo, o tema central, do primeiro ao último verso, é Cristo. E o tema central deste salmo, se você tiver aí com a Nova Almeida atualizada, você vai ver o título que a editora colocou agora sim, o reino e o sacerdócio do Messias. Se você tiver com a revista corrigida, o reino, o sacerdócio e o domínio. Mas enfim, o tema principal deste salmo é o reino e o sacerdócio do Messias. Por que é importante frisar isso, meus irmãos? Porque na história de Israel, nenhum rei jamais acumulou os dois ofícios. Quando reis tentaram fazer isso, como Saul, como Uzias, eles foram, um foi rejeitado e o outro foi envergonhado. Em 1 Samuel 13, Saul oferece o sacrifício e se precipita, não espera Samuel chegar para fazer o sacrifício. E isso lhe custa a rejeição. A primeira vez, quando Deus rejeita Saul, é por este ato. Ele toma para si um ofício que não lhe cabe. E Uzias foi oferecer incenso dentro do santuário, diante do altar. Os sacerdotes se reuniram, disseram que não caberia a ele fazer aquilo. E ele se indigna. Como assim? E na mesma hora, brota lepra na testa do rei. Talvez você não se lembre do nome, mas se lembre agora da ocorrência. Ele tornou-se leproso. Então, nenhum rei na história de Israel cumulou os dois ofícios. Quando isso aconteceu, houve rejeição ou vergonha. Por quê? Deus revelou essa atribuição ao seu Filho eterno. Deus reservou a Cristo cumular em si mesmo, em uma só pessoa, os dois ofícios de rei e de sacerdote. A lei mosaica separava estritamente a tribo de Judá, a coroa,
e a tribo de Levi, o altar. Mas em Cristo, essas duas funções estão unidas. E outros ofícios também, como lemos na confissão de fé, o ofício de juiz, de profeta, mas rei e sacerdote o que este salmo é o que nós vamos contemplar essa manhã através do Salmo 110. O personagem de quem Davi vai falar mais à frente é uma figura futura. Ele começa dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor. Esse meu Senhor é alguém que ainda viria. E Davi, ele cita, inspirado pelo Espírito Santo, ele cita o nome de Melquisedeque. Essa figura era guardada pelos judeus e se revelou plenamente na pessoa de Cristo. Meus irmãos, que o mesmo Espírito que guiou Davi, que revelou a Davi a grandeza de Cristo, nos auxilie nessa manhã, nos abra o coração e o entendimento para que a gente possa ver a glória de Cristo expressa, manifesta nas Sagradas Letras, neste Salmo 110 que hoje nós vamos meditar. Este salmo, apesar de 7 versos, ele pode ser dividido muito bem em 3 partes. E essas 3 partes, elas, como trata do começo ao fim de Cristo, nós podemos ver os ofícios que Cristo exerce nessas 3 partes divididas. Do verso 1 ao 3, nós vemos o seu reinado. O reinado de Cristo é expresso do verso 1 ao 3. Do verso 4, o seu sacerdócio. E do verso 5 ao 7, o seu juízo. Como disse o autor anglicano, nós temos aqui uma fonte de doutrina. Nós vemos aqui a encarnação, a ressurreição, o juízo final. E alguns desses aspectos que nós vamos contemplar nessa manhã. O seu reinado, o seu sacerdócio e o seu juízo. Então, a primeira parte, o seu reinado, o reinado de Cristo. A primeira divisão deste salmo, que é do 1 ao 3, neles nós vemos o reinado de Cristo e 3 aspectos deste reinado: o trono, o cetro e o seu povo. O salmo começa dizendo, verso 1, disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O salmo se abre com uma declaração que ecoa lá da eternidade. Disse o Senhor ao meu Senhor. O rei Davi, em espírito, foi admitido por Deus a receber a revelação dessa conversa entre o pai e o filho lá na eternidade. A declaração do pai ao seu filho. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. A Davi foi permitido ter acesso a Jeová, dizendo a Adonai. São estes os termos que aparecem aí. Disse o Senhor ao meu Senhor. O primeiro Senhor na sua Bíblia está tudo em caixa alta, provavelmente, né? Quando aparece assim, é um nome santo, impronunciável de Deus. É o tetragrama, aquelas 4 letras. YHVH, Yud Rei, Vav Rei, são 4 letras, né? No alfabeto hebraico não tem vogais, então só a tradição sabia como se pronunciava. E o segundo Senhor é um Senhor em maiúsculo, mas não caixa alta. Aí no texto você vê Adonai. Então Davi contempla o pai e o filho tendo uma conversa. Davi, percebam a teologia de Davi, se é que eu posso usar essa expressão. Davi cria em um Deus só, um Deus único. Essa é a fé de Davi, mas ele contempla neste Deus único o Pai e o Filho, ambos conversando. Então, como disse o autor anglicano, você percebe a trindade aí neste salmo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. É dessa comunhão entre o Pai e o Filho, meus irmãos, que nasce o que tratamos essa manhã na escola bíblica, ao qual eu convido você a vir no próximo domingo, 9h15, 9h20. Nós tratamos do pacto da graça, que é aquele pacto feito entre as pessoas da Trindade para a nossa salvação. O acordo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um em seu papel, trabalhando na salvação dos eleitos. Você vê aí essa
essa ordem, ou essa palavra do Pai ao Filho, dita na eternidade. Davi contempla as pessoas da Trindade, o Pai e o Filho. Deus, em sua bondade e misericórdia, revelou a um ouvido mortal, que é Davi, e ainda permitiu que fosse registrado isso, o que o Pai diz ao Filho, para o nosso consolo. Observem que Davi, ele exclama ainda, chamando, quando contempla o Filho, ele o chama de meu Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor. Essa expressão de Davi, ela pode ser um prelúdio, uma antecipação daquilo que Tomé vai dizer mais tarde, quando contempla Cristo ressurreto e diz, Senhor meu e Deus meu. Essa é a expressão de Davi, quando contempla, quando recebe a revelação, ele chama o seu próprio filho, o seu descendente, de Senhor. Davi reconhece que, embora o Messias, aquele que se assentaria no trono, fosse seu filho, reconhece que ele era infinitamente superior a ele mesmo. Davi chama o seu filho de Senhor. Disse Yahvé ao meu Senhor. É como João Batista, que diz lá, aquele que vem após mim é maior do que eu, porque é antes de mim, do qual não sou digno nem de desatar a sandália, a correia da sua sandália. É o que Davi, neste Salmo 110, é o que ele diz acerca do Filho de Deus. Ele reconhece que ele é superior, porque a sua origem é celestial, e a sua majestade é muito maior, é gloriosa. E o que é que o Pai diz ao Filho? Assenta-te à minha mão direita. Tendo passado, meus irmãos, pela vergonha, pelos cuspes, pela traição, tendo passado pelo sofrimento da cruz, Jesus é chamado para as honras do assento no trono celestial. A ascensão de Cristo é descrita aqui. Assenta-te à minha direita. Na Bíblia, a postura de estar em pé, ela denota sempre um trabalho contínuo, um trabalho ainda não acabado, um trabalho ininterrupto. Os sacerdotes no templo, nenhuma das funções, seja fazer o sacrifício, trocar os pães, acender as lâmpadas, ou melhor, alimentar o candeeiro com azeite, porque aquelas lâmpadas não se apagavam, oferecer incenso, nenhuma dessas funções era assentado, nenhuma delas. Isso denota, isso mostra, meus irmãos, que o trabalho, aquele sacrifício que eles faziam dia após dia, era uma obra imperfeita, era uma obra inacabada. Os sacrifícios precisavam ser repetidos dia após dia. Você pecava, ia lá, oferecia um sacrifício. 2 horas depois ou 2 dias depois você tinha que voltar lá, porque você pecou, oferecer um novo sacrifício. Mas aqui o Salmo descreve Cristo sendo convocado pelo Pai, dizendo, assenta-te à minha direita. O sacrifício de Cristo, esse convite ou essa ordem, esse dito do Pai ao Filho, ele só acontece no tempo e no espaço, usando de novo essa expressão, da escola bíblica, ele acontece no tempo e no espaço depois da cruz. Depois que Cristo se oferece como um sacrifício perfeito, como um sacrifício definitivo, como um sacrifício que não precisaria ser mais repetido, uma vez por todas. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tirou o pecado do mundo. Uma vez por todas, e por causa da cruz, por causa da sua humilhação, agora Cristo é exaltado e chamado por Deus, o qual lhe é dito, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos pés. Ele está lá, meus irmãos, ele ascendeu aos céus em carne, ele ressuscitou, ele é o nosso representante. Não é maravilhoso você pensar, meus irmãos, que no céu, à direita de Deus, permitam-me dizer isso, há um homem de carne e osso, glorificado, é verdade, mas um homem, como nós, o Deus conosco, está
no céu, nos representando. Isso é maravilhoso. Há um homem lá, à direita de Deus. Ele é o nosso Senhor, que intercede por nós. Por nós Ele está lá. É o nosso representante. Há um homem ao lado de Deus. E se há um homem ao lado de Deus, outros estarão. Outros, por serem representados por Ele, já gozam dessa presença, mas estarão com Deus. Isso é maravilhoso. A onipotência do Pai está empenhada em fazer, como diz o restante do verso, com que os seus inimigos se tornem escabelo, algumas traduções, ou estrado. É como um banco, onde na humilhação dos inimigos o rei colocava os seus pés sobre os seus inimigos vencidos. É isso que Deus diz. Um escabelo, um banco para os pés. Os rebeldes, os orgulhosos, aqueles que governam hoje com tirania, os criminosos, impiedosos, logo serão colocados nos seus lugares. Logo serão subjugados. O fato é que Cristo governa agora, aqui e agora. Ele está sentado no seu trono. Mas há uma obra ainda a ser feita, que é o juízo, que nós vamos ver nos próximos versículos deste salmo que nós lemos. Cristo governa, todas as coisas estão nas suas mãos, nada foge ao seu controle, mesmo a impiedade dos ímpios, que exercem, que põem vazão na sua impiedade, Deus os está soberanamente controlando, conduzindo para a sua própria glória, de uma maneira que muitas vezes não podemos entender, de uma maneira que não podemos compreender. Quando o mal nos bate à porta, quando o mal bate à nossa frente e vemos a impiedade, nós ainda assim descansamos e dizemos: Cristo, o Senhor, reina. Ele está assentado à direita de Deus e reina. Nada escapa do seu controle, nada está fora do seu governo, nada, meus irmãos, absolutamente nada. Cristo domina e governa assentado. A força dos ímpios é menos que nada diante do seu poder, e o Pai garante que os seus inimigos serão postos como estrado sob seus pés. Portanto, a igreja não precisa temer. Portanto, você não precisa estar ansioso. Portanto, você não precisa se desesperar. Não é uma negação do mal. O mal está aí, o mal existe. Mas é uma afirmação da soberania de Deus. O mal está sob o governo de Deus. E o Senhor é justo, é bom. O Senhor é santo. Ele não pode tolerar o pecado. Todas essas coisas. É como se você dissesse: se o mal... Já ouvi essa expressão, mas como Deus pode existir com tanto mal no mundo? E eu digo: calma, que a história ainda não acabou. Calma, que o mundo ainda está no seu curso. A história ainda não acabou. A palavra final não é do mal. A palavra final não é do pecado e da impiedade. O nosso representante está lá, entronizado. O que pode afligir você, meu irmão? O que pode te desesperar? O escárnio do mundo, porque você confessa Cristo? O abandono de Deus, talvez você pense: não, eu pequei, talvez Deus me deixe, aqui eu estou sozinho. Essas coisas não são possíveis, meus irmãos, de passar pela nossa cabeça. Romanos 8,34 diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Eu estou citando Romanos porque é um eco deste salmo. Cristo está à direita de Deus, isso vai ser repetido várias vezes no Novo Testamento. E a fonte, a base, é aqui, o Salmo 110, assenta-te à minha direita. Ele está lá. Outro verso que também nos conforta, nos consola em saber que temos um representante assentado à direita de Deus. Hebreus 1, verso 3. Ele, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados,
assentou-se à direita na majestade, nas alturas. Então, duas coisas, que o assentar-se de Cristo ao lado do Pai deve nos acompanhar, deve nos garantir, deve nos consolar, nos confortar, nos conduzir na alegria e nos sustentar na tristeza. Que Cristo está assentado, isso quer dizer que temos um intercessor, segundo Romanos, está à direita e intercede por nós. A sua intercessão não foi não foi pontual, não foi um momento, ela é contínua. E por outro lado, porque ele está assentado, quer dizer que ele fez a purificação dos pecados. É porque ele fez, é que ele está lá, entende? O assentar-se acontece depois do purificar os pecados. Isso deve consolar o nosso coração. Este salmo, em que Deus declara, assenta-te à minha direita, deve nos consolar, irmão. Que consolação para a nossa igreja. Que consolação para nós no dia a dia, em meio à maldade, ao escárnio, à perseguição, em meio à doença, em meio à morte. Que consolação. Nosso Senhor reina. Falamos aí do trono. Segundo ponto, o cetro, verso 2. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo, domine entre os seus inimigos. É na igreja e por meio da igreja, tipificada por Sião, meus irmãos, que o poder do Messias se manifesta hoje no mundo. A igreja é o sal da terra, a igreja é a luz do mundo. Nós vamos para a Bíblia, e nela o cetro de poder é o Evangelho de Jesus Cristo. Quando lemos Paulo, em Romanos 1,16, ele diz, porque eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. O cetro do poder, o governo de Cristo, visivelmente é exercido de maneira sobrenatural e também através da sua igreja. Cristo governa, Cristo conduz o mundo através e por meio da sua igreja. É por causa da igreja no mundo, meus irmãos. É por causa da presença do povo de Deus no mundo que o mundo ainda não foi subjugado. É por causa da presença dos eleitos de Deus que o mundo ainda usufrui da luz do sol. Que o mundo usufrui da chuva que cai sobre justos e injustos, mas é por causa dos justos que Deus manda a chuva. E os ímpios recebem, por causa dos justos, também essas bênçãos. E aí, como já vimos alguns salmos aqui, eu converso às vezes com minha esposa sobre isso, e vemos muitas vezes os ímpios prosperando, como o salmo de Asaf, eles são gordos, são fortes, a doença não lhes bate a porta, os seus filhos são numerosos. E Asaf diz que por um momento sentiu inveja deles, até que ele entrou no templo de Deus e viu o fim deles. Eles usufruem dessas bênçãos, meus irmãos, mas são como brasas amontoadas sobre a cabeça deles para o dia do juízo. Deus tem dispensado bênçãos. Deus tem, através da sua igreja, advertido o mundo, arrependei-vos e convertei-vos, porque o reino de Deus está presente, é chegado, haverá um dia em que Deus julgará o mundo. É por meio da igreja que Cristo exerce seu domínio, o seu poder, de maneira, vou usar uma palavra aqui, talvez o irmão, espero que entenda, de maneira ordinária e de maneira extraordinária. Só para contrapor uma coisa com a outra. De maneira ordinária, por meios materiais, por meios comuns. Mas a mão de Deus conduz essas coisas. Não é, meu irmão? Às vezes você, com um simples folheto, com uma simples palavra, você cita um salmo de cabeça, despretensiosamente, e aquela pessoa que te ouviu, às vezes é impactada por aquilo. Não é eu, não sou eu, não é você, é o Espírito Santo, de um modo ordinário, despertando aquela pessoa, trazendo ela à realidade da sua culpa, do seu pecado, por meios, entendeu? Ordinários, e também por meios extraordinários. Deus não está atado, Deus não está de mãos amarradas. Deus age como quer, quando quer, de acordo com a sua sabedoria. Deus age por modos
Sobrenaturais é o que eu quero dizer, e por meios naturais. Outro texto que fala do poder de Deus, o cetro de Cristo, é 1 Coríntios 1,18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E outros textos para afirmar isso, no verso 24 mesmo, de 1 Coríntios, eu não sei se eu citei, capítulo 1, verso 18, acabei de ler, verso 24, mas para os que são chamados, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A palavra cetro neste salmo, aqui é traduzido por cetro porque se trata de um rei, mas é a mesma palavra lá em Êxodo 4, traduzido por cajado. Deus pergunta para Moisés, o que é isso na tua mão? Aí ele fala, é um cajado. Aqui no salmo é um cetro, é a mesma palavra. Um cajado, mas na mão do rei é cetro. Assim como Moisés, com a sua vara, feriu os egípcios, abriu o mar vermelho, e assim como a vara de Arão floresceu, confirmando o sacerdócio de Arão, assim mesmo o evangelho é enviado para subjugar os rebeldes, os corações rebeldes, e dominar aqueles que se recusam a se curvar diante de Deus, quebrar as forças do mal. O evangelho é o poder de Deus. E quando eu digo quebrar as forças do mal, é a força do meu mal. Quebrou a resistência do meu coração caído, morto. O evangelho trouxe vida. O evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação, como nós lemos. O evangelho é o cetro de Cristo, no qual, assim como Moisés venceu os egípcios, aquilo é só uma sombra, aquilo é um resquício, um lampejo do poder glorioso de Cristo para vencer o coração caído. E digo, se pudermos colocar facilidade entre uma coisa e outra, é mais fácil o mar se abrir do que um coração morto voltar à vida. E é isso que Deus realizou naqueles que são seus. Um coração morto de pedra, trazido à vida pelo cetro de Cristo, o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O texto diz algo mais: domina no meio dos teus inimigos. Domina no meio dos teus inimigos. Isso significa que o reino de Cristo, nessa vida, ele se desenvolve em meio a um ambiente hostil, cercado de perseguições. No dia 31 passado agora, de maio, foi o dia em que a Missão Portas Abertas colocou como dia da igreja perseguida. O dia é um movimento nacional para orar pela igreja perseguida. A nossa realidade, meus irmãos, eu não diria que ela é tranquila, excelente, mas em comparação que nossos irmãos passam em outros países, excelente é a palavra, descansados. Nós podemos andar com nossa Bíblia livremente, 2, 3, tem uns irmãos que têm umas Bíblias desse tamanho, tem uns que têm as menorzinhas, uns trazem um celular. Nós temos liberdade de nos reunir de portas abertas, com o microfone ligado, e ouvir o Evangelho, e ouvir a palavra. Em muitos lugares isso é um privilégio negado. Em meio aos inimigos, Cristo continua dominando, Cristo continua reinando, mas em meio à oposição. 388 milhões de cristãos no mundo sofrem discriminação ou algum tipo de perseguição por causa da sua fé. Esses são os números de 2026. 388 milhões. Irmãos, 1 em cada 7 sofre algum tipo de discriminação por causa de religião. Eu não quero desviar o foco do sermão, mas você não vê crime de cristofobia anunciado no rádio, na TV. Você vê feminicídio, você vê homofobia, você vê, sei lá, tudo. Mas cristofobia, não. Parece que não é uma realidade, mas é. Mas é em meio a essa realidade que Cristo governa, e é em meio a essa realidade que a igreja permanece, no meio de um ambiente hostil, governa, domina no meio dos teus inimigos. A igreja não está isolada numa estufa, numa redoma, ela está plantada no meio de um mundo que a odeia.
E esse ódio se manifesta de forma passiva ou ativa. Alguns declaradamente dizem que detestam crente, né? Já deve ter ouvido isso. E alguns simplesmente odeiam, mas se calam, mas agem contrariamente, pelo fato de você ser cristão. Só por isso. O governo de Jesus está aqui hoje, aqui e agora, acima daqueles que não desejam se submeter, e reverte a oposição humana em progresso para o seu reino. Deus, na sua sabedoria, poder, onisciência, Cristo em seu governo soberano, Ele usa mesmo essa oposição para manifestar a glória do Evangelho. Ele usa essa oposição para nos purificar, nos moldar cada dia à imagem do seu Filho. Então, não há confusão nenhuma, irmãos. Deus está no comando. O mal está sob o governo de Deus. Deus o controla e usa para a sua glória e usa para o nosso benefício. Verso 3, meus irmãos, do Salmo: o seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder, com santos ornamentos, como o orvalho do alvorecer, virão os seus jovens. Irmãos, nós falamos do trono, falamos do cetro e agora do povo. É assim que o povo se apresenta, como consequência do avanço do poder, do cetro de graça. O versículo 3 nos apresenta um dos quadros mais belos: o teu povo se apresentará voluntariamente. Quando o poder do Evangelho é revelado pelo Espírito Santo, os eleitos não vêm por constrangimento ou por força. Aqueles aos quais Deus concede um coração para crer e fé, não vêm forçados. O teu povo, diz o texto, se apresenta voluntariamente no dia do seu poder. Eles se apresentam com alegria, com espontaneidade e se alistam sob o governo de Cristo. É esse o poder do Evangelho. Eles se oferecem a Deus como sacrifícios vivos. No reino de Cristo não há soldados mercenários e nem recrutas que não gostariam de estar ali, estão ali forçados. Todos são voluntários pelo amor de Deus manifestado a eles, movidos por uma graça que atrai a vontade humana. Este é o poder de Deus. A fé, quando Deus regenera o coração daquele coração morto, agora ele pode crer, agora ele deseja estar próximo de Deus, agora ele deseja se submeter ao senhorio de Deus. Deus opera com uma inclinação veemente e poderosa, mas ao mesmo tempo doce e mansa. Não há ninguém trazido à força, né? Alguns têm uma certa repulsa quando você fala o nome calvinismo, predestinação. Meus irmãos, é o poder de Deus transformando corações para que então eles possam amar a Deus. Esse é o poder do Evangelho. Então, ok, a gente usa esses termos aí, né? Calvinismo, predestinação, mas nada mais é do que o amor de Deus, a misericórdia de Deus, resgatando os eleitos. É isso. Outro dia estávamos no carro e um casal disse que detestava ouvir sobre calvinismo. Ele sentia até coisas, ele disse. Usou essa expressão. E ao mesmo tempo, Deus era um coitado. Deus, ele dava oportunidade e implorava para que a pessoa cresça, para que a pessoa se convertesse. Um Deus fraco. E a minha esposa falou: eu sinto essa mesma coisa aí quando você fala que Deus não salva pessoas, não converte corações. É a mesma coisa. E ele se espantou. São questões de termos, mas é a verdade das Escrituras. Se Deus não regenerar o coração, voluntariedade não há. O coração do homem é desesperadamente corrupto, diz Jeremias. É isso. O povo se apresenta voluntariamente. E como esse exército se veste, segundo o Salmo, com santos ornamentos. Você poderia esperar, né? Capacete balístico, luva, colete à prova de tiro de fuzil. O povo de Deus, ele se veste com a santidade e justiça do seu rei. Ele se apresenta com santos ornamentos.
Os soldados de Cristo vestem-se com trajes sacerdotais, com santidade e a justiça do próprio Senhor. Eles são ao mesmo tempo guerreiros e sacerdotes. Este é o povo de Cristo. Eles lutam de joelhos e vencem através da pureza. A santidade é a beleza espiritual da igreja, meus irmãos. A santidade é a beleza de Cristo em nós, na qual Deus enxerga a beleza. Só a santidade de Cristo em nós, assim podemos nos apresentar a Deus e sermos aceitos por Ele como belos. A beleza de Cristo nos revestindo, nos cobrindo. A santidade é justamente o ornamento que faz com que o Rei do céu sinta prazer em estar no meio do seu povo. Quanto ao orvalho, que aí está descrito no versículo, tem 3 ilustrações ou 3 verdades sobre o orvalho que eu gostaria de trazer para vocês. O orvalho, ele não é gerado por mãos humanas, ele desce silenciosamente, ele desce durante a noite, ele vem dos céus. Da mesma forma é o novo nascimento. Ele não é uma obra humana, ele não é perceptível a olho nu, ele vai gerar frutos, é verdade, ele vai gerar fé, obras que glorificam a Deus, mas como orvalho, assim é o novo nascimento, é uma obra soberana e misteriosa. Ainda, você não vê orvalho de uma gota só, né? Você abre lá a porta, você fala, olha, um orvalho. Você vê aquelas gotas cobrindo, geralmente o para-brisa do carro, a grama, são muitas. Não existe orvalho de uma gota só. Assim, da mesma forma, é o povo de Deus que reunido embeleza, glorifica o nome de Deus. Assim é a multidão dos remidos, uma sucessão ininterrupta de almas salvas, que refletem a luz de Cristo. Assim também é o orvalho aí desse salmo, é o povo que se apresenta. E outro aspecto do orvalho é que esse mesmo orvalho, ele rega a terra, ele traz vida, ele faz brotar a erva. Da mesma forma é a igreja no meio de um mundo seco. Da mesma forma é o povo de Deus que anuncia o evangelho. Meus irmãos, que importância tem a igreja para nós? Que importância tem a igreja para você? Que importância você tem dado à igreja? É juntos, Deus une um povo, Deus chama individualmente cada um para congregar, para trazer para o seu povo. Ela é um meio de Deus para nos conduzir cada vez mais a parecermos com Cristo. A igreja é um meio visível da presença de Cristo no mundo. É interessante, o pastor citou essas novas aulas aí na classe de catecúmenos. Vou fazer o possível para participar, pastor. O trabalho talvez não permita. Mas o que é igreja? O que é ser membro de igreja? A Bíblia está repleta de ilustrações, de mensagens que nos mostram a importância e a beleza dela. Que nós possamos dar a devida importância, meus irmãos, ao corpo de Cristo. Ok, a segunda parte, o verso 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui é o coração deste salmo. É o centro da nossa firmeza, da nossa esperança. O autor da Epístola aos Hebreus, para nós termos uma noção, só neste verso, ele descreve muitos capítulos, reformulando, em cima deste verso, ele escreve vários capítulos, do 5 até o 8 em diante, em cima deste capítulo, em cima deste versículo, verso 4 do Salmo 110, tem uma solenidade extraordinária aqui, meus irmãos. A palavra de Deus, sendo Deus, por si só, ela é a verdade. O que Deus diz é a verdade. Ponto. Deus disse, é um crime você atribuir mentira ou falsidade ao que Deus disse, mas perceba a solenidade aqui.
a palavra de Deus que é firme, que dura para sempre, Deus ainda une a essa palavra um juramento. Jurou o Senhor. E para garantir mais ainda a nossa firmeza nesse juramento dele em relação a Cristo, sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, diz ainda, e não se arrependerá. Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Quando Deus, ele se digna a fazer isso, um juramento, a nossa maneira, nós juramos. Deus não precisa jurar. A palavra dele é a verdade. Mas ele ainda faz isso para o nosso consolo, para a nossa certeza, e ainda acrescenta, não se arrependerá, está feito, está selado, é irrevogável. E o texto usa, tu és, falando de Cristo, tu és, é o tempo presente, passado e futuro para Deus, é um constante agora, tu és, ele é. Com o Senhor, esse é o único tempo que abrange o passado, o presente e o futuro. Cristo era e será em todas as gerações o rei sacerdote. Mas por que, meus irmãos? Segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é usado aqui no lugar do sacerdócio de Arão. Por que não o sacerdócio de Arão? O sacerdócio de Arão, rapidamente, vocês sabem, o sacerdote... eles pertenciam a uma única tribo, a tribo de Levi, e dentro dessa tribo, uma única família, a família de Arão, é que tinha sacerdotes que ministravam dentro do santuário. E somente essa família, morria um, o primogênito assumia, mas tinha que ser da tribo de Levi, da família de Arão. É isso, era uma sucessão ininterrupta. Esse era o conhecido dos judeus, esse é o conhecido de Davi, mas o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque. Assim como qualquer sacerdócio humano, os sacerdotes morriam, eram substituídos, era temporário, eram pecadores, aqueles que ofertavam em lugar de outros pecadores, tinham que oferecer sacrifício por si mesmo e depois pelo povo. Os próprios sacrifícios eram imperfeitos, o autor de Hebreus diz que eles não poderiam remover pecados, nunca poderiam limpar a consciência quanto à culpa. Ou seja, Deus instituiu isso, mas isso era só uma sombra, um tipo, uma figura do verdadeiro ministério de Cristo. Então aparece Melquisedeque. Melquisedeque em Gênesis, meus irmãos, só 3 versículos de todo o Antigo Testamento, 3 versículos falam dele. Está lá em Gênesis, capítulo 14, versículo 18, 19 e 20. Só. E aqui no Salmo 110, só no verso 4. E no Novo Testamento só em Hebreus. Mas enfim, é uma figura que Deus preservou oculta. Ele aparece não sei de onde, abençoa Abraão, traz pão e vinho, Abraão paga os dízimos para ele, e do jeito que ele apareceu não sei de onde, ele foi não sei para onde. Deus deixa oculto, Deus não revela, para fazer dessa figura do Antigo Testamento um tipo perfeito de Cristo. Um tipo perfeito. Cristo não tem começo de dias. Cristo não tem fim de dias. Por isso Melquisedeque aparece e é um tipo perfeito de Cristo. E ele é maior do que Abraão, ele abençoa Abraão. Deus ocultou intencionalmente as origens de Melquisedeque para torná-lo o tipo perfeito de Cristo. E outra coisa, ainda no verso 4, Melquisedeque, lá em Gênesis diz que ele era o rei de Salém. O nome Melquisedeque é rei de justiça, ou meu rei é justiça. Melquisedeque. O nome dele é o meu rei é justiça. Mas ele é rei de Salém, rei da paz. Salém está na mesma raiz da palavra Shalom. Shalom é mais conhecida nossa, né? Pois é, o rei da justiça, ele é o rei da paz. Isso é maravilhoso. Não sei se você consegue perceber. A justiça exige a punição do pecador, exige a satisfação da justiça divina e, ao mesmo tempo, ele promove a paz. Ele é a figura de Cristo. Jesus é o verdadeiro Melquisedeque. Ele não se tornou sacerdote por linhagem de sangue, nem pelo seu próprio, mas pelo seu próprio mérito pessoal e pela sua ressurreição. O seu sacerdócio, o de Cristo,
possui algumas prerrogativas, irmãos. Ele é intransferível. Jesus não tem um antecessor e não terá um sucessor. E ele não delega o seu ministério de intercessão a ninguém. É ele próprio quem executa, quem diante de Deus intercede por nós. Não é um anjo, não é um delegado, mas o próprio Senhor nosso. Ele mesmo exerce o sacerdócio, é pessoal e exclusivo. O sacrifício dele tem um valor infinito, diferente daqueles que os sacerdotes ofereciam, sangue de touros e bodes. Olha só quem é a pessoa que verteu o seu sangue na cruz. Cristo foi a honra para o sacerdócio não foi uma honra para Cristo. Como se você vestisse a faixa presidencial, e a faixa presidencial, para mim, me honraria. Mas se a minha dignidade fosse grande, na verdade, eu vestir a faixa que daria dignidade para a honra. Cristo, quando ele assume o sacerdócio, é ele quem glorifica o sacerdócio, porque a sua pessoa é gloriosa. Se o altar santifica o ouro, o valor infinito da pessoa comunicou um mérito inesgotável, aquele sangue que foi derramado. E a intercessão dele é contínua, meus irmãos. Os hebreus no Antigo Testamento, eles temiam, se preocupavam, ficavam angustiados, porque tinha lá um bom sumo sacerdote, um homem justo, tal. E quando ele morria, ficava, rapaz, será que o filho desse homem vai ser justo? Ele era transitório. Cristo não. Outra prerrogativa do sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, é que ele não morre. Ele vive sempre para interceder por nós. Não há um momento em que você não possa se achegar a Ele com a sua alegria ou com a sua culpa e rogar a Ele sua intercessão. E a terceira parte deste salmo, do verso 5 ao 7, é o juízo. O Senhor à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis. Nós vemos aqui um contraste, meus irmãos. Cristo humilhado, Cristo rejeitado e cuspido, mas aqui agora o Cristo glorioso. Um Cristo que vem agora vestido com as vestes da justiça divina. Como disse o autor anglicano, nós vemos aqui o juízo final. Nós vemos aqui o acerto de contas. Esse salmo realmente é uma fonte de doutrina e de consolação. Você percebe aqui, esmagará os reis, o verso 6, ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Tu quebrarás, como nós lemos na nossa liturgia, o Salmo 2, versículo 9, tu os quebrarás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás. Aí o verso 12, beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, porque em breve se inflamará a sua ira. Haverá um dia em que o Senhor, no ofício agora de juiz, esmagará a cabeça, segundo o Salmo. Eu sei, é uma linguagem forte. A gente vê que às vezes é uma figura de um Deus é amor. Isso você ouve muitas vezes. Mas Deus é justiça, Deus é santo, Deus é vingador. Às vezes não. Mas essa é uma realidade das Escrituras. Essa é uma realidade do caráter de Deus. Algumas traduções dizem aí, ferirás os reis, né? Mas é melhor traduzido por esmagar, ou algumas outras, destruirá. Porque quando o salmista coloca aqui, esmagará, no verso 5, esmagará os reis, o termo que o salmista usa aí é uma ferida, como se fosse um golpe só para derrubar e nunca mais se levantar. Seria quase que um decapitar a cabeça. Esse é o esmagar, o destruir em algumas outras versões, né? O ferir pode ser um tapa na face e também feriu, me feriu e... Não, entende?
é definitivo. A intenção do salmista aqui não é indicar uma repreensão ou uma correção, é a de juízo definitivo e total. O golpe do Messias contra os reis rebeldes no dia da sua ira não é pedagógico, não é disciplinar e nem é político. É um julgamento executório fatal. Essa é a mensagem deste verso 7. Desse verso 5 e 6, Os reis não serão apenas contidos ou enfraquecidos, eles serão subjugados de uma vez por todas. Não haverá uma segunda chance ou um período de provação para ser reabilitado. A linguagem encher as nações de cadáveres demonstra aí o juízo global. Não é local, não é pontual, mas é o mundo. Deus julgará o mundo com justiça. Cabeças por toda a terra. A Nova Almeida atualizada diz isso, esmagará cabeças, né? Isso para concordar que são vários reis no verso 5, então cabeças no verso 6, mas o termo aí ele é singular, é cabeça, esmagará a cabeça sobre toda a terra. Algumas versões diz assim, esmagará os cabeças de vários povos, né? Porque a impressão que o tradutor teve aí, ou adaptou, o que seja, é que há um singular que representa uma coletividade. Feriu cabeça, os outros também serão feridos, né? O termo cabeça pode significar o líder máximo, um chefe. E mais profundamente, meus irmãos, cabeça no singular aí aponta para Gênesis 3:15. A cabeça da serpente, o Messias não está apenas ferindo soldados comuns, ele está desferindo um golpe fatal e definitivo no líder espiritual da rebelião. O principal cabeça do poder humano e satânico que se opõe a Deus. O príncipe deste mundo, junto com todos os sistemas religiosos, enganosos, corruptos, ideologias anticristãs, serão golpeados com uma ferida mortal. É isso que esse verso está dizendo. E o último versículo, 7, encerra com uma descrição maravilhosa. No caminho beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. Eu sempre fecho. Passará de cabeça erguida. Se você tiver com a NVI ou alguma outra versão, diz assim, erguerá a cabeça, beberá na torrente e erguerá a cabeça, e seguirá o caminho, né? Não sei com qual versão você está. Aqui existem duas interpretações, e as duas nos alimentam, as duas nos consolam, nos confortam. A primeira, que alguns estudiosos, teólogos, alguns intérpretes preferem, enxerga no ribeiro do caminho, nesse versículo 7, os sofrimentos e a humilhação de Cristo na sua primeira vinda. Nas Escrituras, beber do cálice, nas Escrituras, ser submerso em águas, denota passar por tribulações, por sofrimento, né? Este não é um riacho límpido, segundo esse modo de interpretar, não é um riacho límpido, refrescante, mas é uma torrente poluída e turva, com o nosso pecado, poluída e turva, com a ira de Deus. Jesus bebeu deste ribeiro. Bebeu deste ribeiro ao longo do seu caminho até ir na cruz. Ele se humilhou, foi oprimido e curvou a cabeça na cruz do Calvário. Mas por ter bebido deste ribeiro até o fim, Deus o exaltou soberanamente, e na sua ressurreição, ele ergueu a cabeça e seguiu o seu caminho. Esse é um dos modos de interpretar esse ribeiro como sofrimentos de Cristo, esse erguer a cabeça, a sua ressurreição, para seguir o caminho, para seguir o juízo. A segunda interpretação, que inclusive é adotada por Calvino, foca na irresistível marcha de vitória do Messias. Essa interpretação, ela faz alusão àqueles guerreiros de Gideão, que chegaram no ribeiro e não se detiveram, não se desarmaram, mas lambiam a água,
Então, esse outro modo de entender o verso 7 descreve a determinação de Cristo em seguir, em avançar rumo à vitória sem hesitar, sem fadiga e sem fazer pausas. Ele não falhará e não se quebrantará até que estabeleça o juízo definitivo na terra. Essa é a expressão deste salmo. Você percebe aí o juízo, a ressurreição, a ascensão, o governo, o senhorio. Agora, que diferença isso faz para a nossa vida? Que diferença isso tem para a nossa, como diz o pastor, para a nossa segunda-feira, para amanhã? Eu quero começar dizendo, meus irmãos, que logo de cara nós percebemos aí que só existem duas possibilidades, e estão expressas neste salmo aqui: ou fazemos parte do povo voluntário que se apresenta no dia do poder, ou fazemos parte dos inimigos do Senhor que serão esmagados. Não existe terceira via, não existe o centrão. Ou você é membro voluntário do governo de Cristo, ou faz parte, está contado entre os inimigos. Diante da revelação do rei e sacerdote, só existem essas duas posições possíveis, meus irmãos. Diante dessas verdades, e tendo isso na cabeça, em mente, nós precisamos considerar qual a nossa postura diante delas. Algumas aplicações. Primeiro, nós vimos como na história de Israel, os reis que tentavam usurpar ou usufruir, tomavam para si um ofício que não lhes cabia. Eles já eram reis, mas queriam ainda ser sacerdotes. Eles juntavam, queriam, por causa da sua arrogância, o que quer que seja a desculpa que for. Saul deu lá uma desculpa: o povo estava se dispersando, por isso eu fiz o sacrifício, não devia ter feito. Enfim, Deus o rejeitou. Deus tratou de forma violenta com esses reis, meus irmãos. Irmão, o orgulho humano, e quando eu digo humano, eu me coloco na categoria de humano, o nosso orgulho, o meu orgulho, para ser mais objetivo, ele anseia por acúmulo de poder, anseia por ser o senhor da própria vida, por decidir o próprio caminho, anseia por se assentar no trono, ditar as regras e assumir o reinado de Cristo, mas também anseia, meus irmãos, em se apossar, se aproveitar do altar, de dizer como é que a minha vida diante de Deus vai ser definida, vai ser vivida. Eu quero a realeza, mas também quero administrar como é que o perdão é feito, o altar. Nós corremos o risco constante de fazer o mesmo que Uzias, quando nós ditamos a regra da nossa própria adoração, da nossa própria espiritualidade, da nossa própria vida com Deus, meus irmãos. Fazemos como Uzias, por exemplo, quando aplicamos a nós a autodisciplina, quando nós cometemos algum pecado diante do Senhor, ou alguma falta grave com nossa esposa ou com nosso irmão, e nós mesmos nos disciplinamos. Sentamos aqui, não conversamos com o pastor ou com o irmão, não buscamos aconselhamento. Nós é que decidimos: não, vou dar um jeito nisso. Eu pequei, eu dou um jeito, eu resolvo. E aplicamos em nós mesmos a autodisciplina. Sento aqui para dar um exemplo. Não, eu não vou para a igreja hoje, eu tô de gancho, estou suspenso. Não vou participar da ceia hoje. Eu pequei, não vou participar. Falou com o pastor? Eu sei, o nosso irmão Anderson é um homem como nós, mas vocacionado por Deus, é o pastor dessa igreja. Ele é, segundo as Escrituras, o responsável pelo rebanho de Deus. Ele não é Deus, ele não é Cristo. Ele é um subordinado ao Senhor. Deus mesmo deu uns para apóstolos, profetas, pastores. Quando fazemos isso, meus irmãos, nos autodisciplinamos, nós estamos fazendo como Uzias,
Quem sabe já não tem uma lepra na nossa testa que precisa da cura do Senhor. Quem sabe? Há um único rei, sacerdote instituído por Deus. E este rei sacerdote não sou eu, não é você. O fato de Jesus ser o único sacerdote e rei legítimo deve destronar o nosso desejo de autogoverno. Rei e sacerdote. Tem algum aspecto da nossa vida que Cristo não governa? É possível fazer separação entre nossa vida secular, nossa vida de igreja? Cristo é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor de ambas as coisas, da sua escola, da sua faculdade, no seu trabalho e na igreja. Mais uma aplicação, meus irmãos. O trono, a postura. Nós dissemos que o trabalho dos sacerdotes, segundo a carne de Arão, era sempre em pé, oferecia incenso em pé, sacrificava em pé. Era um trabalho contínuo que não acabava. Quando nós lemos o Salmo, Cristo está assentado à direita de Deus. A obra concluída, finalizada, a obra terminada. Ele disse, está consumado na cruz do Calvário. Meus irmãos, por que a gente perde o sono muitas vezes então? Se o nosso principal problema era a nossa dívida judicial que tínhamos diante do trono de Deus, pelo nosso pecado, condenados ao inferno, por natureza, segundo Efésios, filhos da ira, por natureza. E agora em Cristo Jesus, o perdão dos pecados, feito na cruz, e Ele ainda sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Por que eu perco o sono? Eu sei, não estou minimizando preocupações, nós temos preocupações, e é legítimo que tenhamos, mas nos desesperar, ansiedade, temer pelo que pode acontecer, meus irmãos, o nosso Senhor governa, e o nosso principal problema está resolvido. Eu ouvi tempos atrás um passageiro disse assim, eu estava cheio de problema de dívida, briga na família, não sei o quê. Rapaz, eu fiquei doente, agora eu só tenho um problema. Os outros problemas passaram. Ele não tinha, os problemas continuavam, é isso que ele quis dizer. Problema de briga na família, problema financeiro, mas agora a única preocupação dele era a saúde. Aquilo era o principal. Meus irmãos, Jesus resolveu o nosso principal problema diante do tribunal de Deus. Vamos nos preocupar, mas levar essa preocupação aos pés dele. Não vamos perder sono. A ansiedade, tem um surto de ansiedade, né? E eu não nego que haja, não. Vamos descansar no senhorio de Cristo. Ele está sentado à direita de Deus e governa. Mateus 6:24, por isso vos digo, não andeis ansiosos. 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. O crente do Antigo Testamento precisava se preocupar, porque os sacerdotes morriam, eram trocados, Cristo permanece eternamente. Uma terceira aplicação, e eu já vou para a conclusão. No verso 3 lemos, o teu povo se apresentará voluntariamente. Rapidamente, talvez tenhamos aqui algum irmão que ingressou no serviço militar obrigatório, como eu fui obrigado a servir. O problema é que eu queria. Quando eu cheguei lá, eu vi que não era nada do que eu pensei. Mas alguém que não quer é recrutado e passa 11 meses ali de cara feia. Por quê? Porque, enfim, por vários motivos. O povo de Deus se oferece voluntariamente. Esses vão entender melhor, os que se alistaram sem querer. Deus não quer recrutas forçados, muito menos crentes movidos à base da recompensa ou do medo, meu irmão. O seu trabalho na igreja, aquilo que você faz, a sua presença na igreja, o culto é trabalho. Você vem para a igreja, o que é que te move? É o desejo de recompensa? O que é que te move? É o medo do inferno?
O que deve nos mover é o amor de Cristo, é o sacrifício dele, é a dívida paga, já está pago. O que mais eu posso fazer para acrescentar algo ao sangue de Cristo? Que loucura! O sangue de Cristo é perfeito. E para concluir, uma quarta aplicação que eu já disse, Melquisedeque, rei de justiça, e esse Melquisedeque é o rei de Salém, é o rei de paz, uma aplicação para a consciência acusada. Eu já disse isso alguma vez e repito, quantas vezes entro no meu aposento, vou orar a Deus e o inimigo entra junto. Você vai orar de novo, pedindo perdão de novo por esse pecado? Rapaz, como você é hipócrita. Levanta daí, vai-te embora, não ora não. Eu não sei se isso deve acontecer com os irmãos, talvez seja só comigo, né? Mas para a consciência acusada, meus irmãos, ele, Cristo, é o perfeito Melquisedeque, o rei de justiça. Por quê, meu irmão? Porque a justiça de Deus, requerida por Deus, já está completamente satisfeita por ele. Aquilo que Deus exigia de mim, para me punir, para me castigar, Cristo sofreu castigo em meu lugar. A justiça já está satisfeita. As acusações do inimigo são de pecados, é verdade, não devo pecar, devo me constranger pelo pecado, ouvir a voz do Espírito Santo me convencendo do pecado, da justiça e do juízo, mas a acusação que me impede de orar a Deus, essa não é do Espírito Santo. Se isso te impede de buscar a Deus em oração, para pedir perdão, essa não é a voz do Espírito Santo, meu irmão. Ele te leva ao arrependimento, te convence de que você pecou, mas ao mesmo tempo, para onde é que você vai, se só Ele tem as palavras da vida eterna? Para quem você vai? Vá a ele. Melquisedeque, rei de justiça, é o nosso Senhor, porque satisfez plenamente a justiça, não diante do inimigo, mas diante de Deus. E por ele ser o rei de justiça, ele é também o rei de Salém, o rei da paz. Por causa disso, para o coração ansioso, o resultado imediato de ter Cristo como rei de justiça é que ele se torna o nosso rei da paz. A Bíblia diz em Romanos, meus irmãos, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz que você desfruta hoje, para deitar a cabeça no travesseiro e saber que se morrer essa noite, acordará nos braços de Deus, não é fruto de uma mente positiva, pensamento positivo, nem de justiça própria, mas é fruto de uma dívida paga pelo seu sacerdote. O verdadeiro Melquisedeque já resolveu nossa pior guerra, nosso pior problema, estabeleceu uma aliança eterna de justiça e paz entre eu e Deus. Ele é o mediador entre eu e Deus. Eu posso ir a Deus diretamente, sem intermediário, porque Cristo é o único mediador. Se o rei de Salém governa a sua alma, o mundo pode balançar, as finanças podem ruir, como diz o profeta, a figueira pode não florescer, mas a nossa paz permanece por causa daquele que é o rei da paz. Eu quero finalizar lendo Hebreus 7:25 e finalizo Hebreus 7:25. Mas este, que é Cristo, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, por isso, ele pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Maravilhoso, vivendo sempre para interceder por eles. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Pastor.